Mas é bom lembrar que no governo Bolsonaro, os trabalhadores e trabalhadoras tiveram uma redução da renda, o peso do salário na vida do país caiu, as pessoas foram jogadas no desemprego. Não é nem lógico, é totalmente ilógico. Politicagem pura com a vida de vocês. Porque quando as consequências chegar, a eleição já vai ter passado. E aí você já vai ter sido enganado. E aí, meu amigo, já era. Entendeu? Então esse é o foco, eleitoreiro. Sabe por que esse projeto não foi apreciado antes? Porque o Lula está aí há 20 anos. Me corrija se eu estou errado, Maria do Rosário. Eu quero dizer para vocês que normalmente quem está rindo aqui é sindicalista. Sindicalista não está muito preocupado com o trabalhador, está preocupado em manter a vida deles como está. Pessoal. Então eu quero... Não, Rick, por favor, Rick. Por favor. Alô. Mas o que veio de resposta surpreendeu até quem acompanha de perto esse tipo de embate. Afinal, até onde vai esse confronto entre judiciário e executivo? E por que essa reação chamou tanta atenção? É isso que você vai entender agora. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. É rápido e ajuda muito. Apoio aqui a liderança do movimento social, dos sindicatos, mas também a liderança e energia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca o diálogo com esse parlamento e constrói com o presidente Hugo Motta um caminho para a vitória da classe trabalhadora. Diferente do período que a direita tinha com Bolsonaro, que teve a reforma trabalhista, que retirou direitos, e a reforma previdenciária. Com Bolsonaro, Flávio Bolsonaro agora metido em toda essa roubalheira do Forcaro. Mas é bom lembrar que no governo Bolsonaro, os trabalhadores e trabalhadoras tiveram uma redução da renda, o peso do salário na vida do país caiu, as pessoas foram jogadas no desemprego, os trabalhadores e trabalhadoras tiveram a perda da renda média dos seus trabalhos e os 10% mais pobres dos brasileiros e brasileiras, principalmente negros e negras, mulheres que vivem nas periferias, chegaram ao pior condição de poder de compra, faltou comida na mesa do trabalhador e da trabalhadora no governo Bolsonaro. Em comparação com o presidente Lula, a gente já teve a renda média do trabalho que voltou a crescer. O desemprego caiu aos menores níveis, deputado Helder, e que nós já vimos, ao aumento real de salários, a geração de empregos com carteira assinada, houve o fim do desconto do imposto de renda até R$5.000 para quem ganha até 5 mil, mas a principal legado do presidente Lula será garantirmos aqui a votação nesse Congresso e em 60 dias, deputado Reginaldo, em 60 dias, deputada Érica, depois da votação desta PEC, nós teremos o fim da jornada 6x1 no Brasil. Não tem transição para a finalização da jornada 6x1. Então qual é o ganho que nós estamos tendo? Nós estamos vencendo agora 40 anos de atraso, desde o momento em que aprovamos a Constituição, reduzindo, portanto, olha, trabalhadores e trabalhadoras, não é porque o Congresso quer votar, porque a maioria aqui muitas vezes não quer votar questões do povo, é porque de fora para dentro do Congresso, eles não têm como dizer não para a classe trabalhadora no ano eleitoral. E é por isso que a gente está vendo essa votação agora. Muito obrigada, classe trabalhadora brasileira. A gente está aqui para reivindicar o seu direito, para lutar com a classe trabalhadora e fazer essa brilhante transformação. Viva a classe trabalhadora, viva o presidente Lula e vamos votar o fim da jornada 6x1. Muito obrigado. O discurso que me antecedeu aqui da minha colega Maria do Rosário, ele é recheado de emoção, mas infelizmente vazio do que a gente mais precisa nesse momento, que é trazer a realidade para a vida das pessoas. Vejam vocês que é um discurso bastante emotivo, bastante reacionário, mas não trouxe nenhum tipo de dado concreto que a gente possa discutir aqui de uma forma bastante transparente. Primeiro ponto, quero situar as pessoas que nós aqui estamos debatendo sobre um relatório feito por um deputado sobre o fim da escala 6x1 e também a diminuição das horas trabalhadas. Pois bem, primeiro quero deixar bem claro, presidente, que eu sou favorável ao fim de qualquer tipo de escala, desde que ela seja imposta pelo governo ou por parlamentares. Eu sou favorável que o trabalhador tenha liberdade para, por exemplo, viver na PEC da colega Érica Hilton. Vale lembrar, colega Érica Hilton, que a sua PEC dizia que o trabalhador poderia trabalhar só 4 dias por semana. Aqui estou correto, está escrito lá. Pela PEC que hoje está sendo aprovada, ele vai ser obrigado a trabalhar 5 dias. Mas ele não quer trabalhar 5 dias, ele quer trabalhar 4 ou 3. Ele está sendo impedido. Então, primeiro é que é bom que se diga...
Pessoal, por favor. Todo e qualquer deputado terá o direito à sua fala e também será respeitado aqui nesse plenário. Por favor, deputado, continue. Obrigado, presidente. Voltando então, eu quero fazer menção à deputada Erika Hilton, que fez uma PEC onde ela atendia os pedidos de quem queria trabalhar somente 4 dias. Nós temos no mundo exemplos de países que deram certo, onde a renda destes países, a renda per capita, que é o que interessa no fim do mês para o trabalhador, é muito maior que a nossa. Todos, sem exceção, países desenvolvidos do mundo, adotaram, relator, a questão das horas trabalhadas. Todos. Mas nós, no Brasil, através de parlamentares que vocês podem ver aqui, têm o dom de inventar a roda, decidimos que através de um projeto pioneiro no mundo, nós proibindo que uma pessoa que queira, e tem muita gente que quer, trabalhar 6 dias por semana, essa pessoa estará cometendo um crime caso decida trabalhar 6 dias por semana. O pessoal tá rindo, não sei se vocês ouviram as 3 horas de explicação, mas estará proibido que alguém que queira trabalhar no 6º dia trabalhe. Eu quero pedir para o relator, que trouxe pouquíssimos estudos no seu relatório, qual país do mundo, de todo o planeta Terra, que são mais de 200 países, proíbe que uma pessoa trabalhe no 6º dia, se assim entender. Eu lhe respondo, nenhum país no mundo, zero, nenhum. Mas nós, olhem o quadro aqui eu me incluo, especialista em legislação trabalhista, eu aqui, tá? Vou criar uma roda, uma novidade para a humanidade que vai desenvolver a economia mundial proibindo, vejam bem, proibindo que alguém possa trabalhar de forma legal. Essa pessoa, com certeza, para continuar colocando comida no seu prato da sua família, se precisar, vai trabalhar de forma ilegal, ou seja, no setor informal da economia. Então, este é o primeiro ponto. É bom que as pessoas entendam. Nós não estamos deixando que quem queira trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias o faça. Nós estamos limitando que obrigatoriamente a pessoa tenha que trabalhar 5 dias. Ponto 1. Bom, ponto 2. Eu quero dizer para vocês que normalmente quem está rindo aqui é sindicalista. Sindicalista não está muito preocupado com o trabalhador, está preocupado em manter a vida deles como está. Pessoal. Então eu quero dizer... Pessoal. Primeiro vocês podem ver que o respeito não existe. Pessoal. Deixa eu falar. Só meu tempo. Toda vez que a gente interromper, eu vou dar 1 minuto para ele. A mais. Pessoal. Toda hora que alguém interromper o deputado, eu vou dar 1 minuto a mais para ele. E se a gente tiver uma situação de maior agressividade, eu sou obrigado a pedir para ser retirado do plenário. Isso. Eu chamei para amanhã um momento de escuta das entidades, dos movimentos sindicais. Toda a reunião eu abri após os deputados falarem. Hoje o trabalho está longo, não vai ser possível. Já são praticamente 10 horas da noite, tem mais deputados para falarem. Mas amanhã a gente faz esse momento. Mas eu vou pedir respeito aqui, independente da posição, né? Tem deputado que concorda, tem deputado que não concorda, pode fazer sua consideração, mas eu pedirei respeito. Por favor, deputado, a palavra é sua. Obrigado, presidente. É importante a gente saber que vive numa democracia que nem todos pensamos iguais, né? Até porque tem muitos que se dizem democratas, mas não conseguem ouvir o contraditório. Bom, continuando aqui, eu quero dizer de uma forma bem clara, colega Dayana, que eu sei que não concorda comigo, mas respeita a minha opinião, que seria extremamente confortável para mim vir aqui, fazer um discurso completamente emotivo como o do relator, que agora é amigo de todo mundo, porque o grande presidente Hugo Mota, porque o grande deputado, porque este resolveu o problema, eu ia ganhar aplauso, inclusive da minha colega Maria do Rosário, defendendo esse projeto, então para mim seria extremamente confortável. Mas o meu compromisso não é com a próxima eleição. O meu compromisso é com a próxima geração. Então, meus amigos, se eu tivesse querendo aplausos de sindicalista, eu estaria aqui fazendo o discurso igual que a Maria do Rosário fez. Bom, outro ponto que foi muito vago durante o relatório do colega Léo Prates foi dizer que, basicamente, não haverá impacto nenhum para a sociedade. Que haveria um impacto tremendo se fosse 36 horas. A PEC da colega Erika Hilton trouxe alguns números de como seria devastador. Acho que a colega estava aqui e prestou atenção. E do outro lado, que 40 horas não vai surtir efeito nenhum na economia e está tudo certo. Então, eu quero trazer para vocês uma fala que a gente teve da primeira-dama certa vez, que disse que quando fosse criado a taxa das blusinhas pelo governo Lula, quem iria pagar... Vocês lembram? Tem lá o tweet histórico, o tweet da Janja, dizendo que quem iria pagar era o empresário. Resumo da ópera, quem pagou? Pois é, o consumidor, o contribuinte. Então, é mais ou menos a mesma lógica. Se pinta um cenário de nada vai acontecer, e se tem um cenário da realidade que tudo acontece. Tanto acontece que pouco tempo depois, aliás, 2 anos e pouco depois, quase 10 bilhões arrecadados dos contribuintes, não houve a devolução do recurso que foi arrecadado. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que defende que o recurso seja devolvido, já que o governo disse que foi algo irregular, ilegal e por aí vai, só que não foi devolvido. Então, quem pagou foi o trabalhador. Então, isso vale, meus amigos, com essa redução forçada, imediata, populista e eleitoreira,
justamente para isso. Para trazer um exemplo prático para vocês, que está no próprio relatório do colega Léo Prates. Quando a gente pega a questão de prefeituras, vamos pegar o exemplo do lixo. O que diz o relatório? Diz que haverá necessidade, né, de refazer o contrato com a empresa em até 12 meses, corrigindo eventuais aumentos de custos. Pergunta ao cidadão brasileiro, quanto que uma prefeitura gere de dinheiro? Gera. Nada. Tudo que ela tem é extraído única e exclusivamente do contribuinte. Se houver um aumento de custos com a questão da saúde no município, a questão dos garis, vocês acham que quem vai pagar? A fada do dente ou propriamente o contribuinte? O contribuinte. Então, colega Léo Prates, dizer que não há impacto, no meu ponto de vista, é uma leitura feita com politicagem, não de uma forma real. Porque no próprio relatório tu traz um exemplo de aumento de impostos para o cidadão. Então, ter essa leitura rasa como um pires, no meu ponto de vista, não faz muito sentido. Pois bem, outro ponto que é muito importante. O salário será mantido. Pergunto a vocês, aonde está, no relatório do colega Léo Prates, a obrigatoriedade do empreendedor, do empresário, enfim, do microempresário, não demitir um funcionário que ganha hoje R$2.500 e recontratar um por R$2.000? Aonde está? Ou vão se proibir a questão de demitir pessoas? Vai ser proibido? Não está no relatório. Então eu trago uma triste notícia para você que nos acompanha, que gostaria de continuar com o mesmo salário e que vai ter essa redução forçada. Invariavelmente, você vai sofrer consequências. Quem falar o contrário, quer o seu voto. Única e exclusivamente não está trabalhando com a verdade. Se assim fosse, que não tivesse efeito nenhum, eu pergunto a vocês, vocês acham que aqui, nesse parlamento, composto por todo tipo de pessoa que representa o povo brasileiro, nós teríamos uma brilhante e única ideia no mundo para diminuir as horas trabalhadas do trabalhador de forma abrupta, sem ganho de produtividade, e ao mesmo tempo nós teríamos a manutenção do salário? Vocês acham que só o relator Léo Prates, o presidente Hugo Mota e o Lula tiveram essa ideia brilhante, que mais nenhum dos países do mundo foi capaz de descobrir que através de uma lei nós iríamos manter o salário do trabalhador com ele trabalhando menos? Gente, não faz nem sentido lógico. Não é nem lógico, é totalmente ilógico. Politicagem pura com a vida de vocês. Porque quando as consequências chegar, a eleição já vai ter passado. E aí você já vai ter sido enganado. E aí, meu amigo, já era. Entendeu? Então esse é o foco eleitoreiro. Sabe por que esse projeto não foi apreciado antes? Porque o Lula está aí há 20 anos. Me corrija se eu estou errado, Maria do Rosário. Faz quase 20 anos que o PT está no poder. Mas agora, imediatamente, pré-eleição, que tudo indica que irá perder a eleição, opa! Agora nós vamos trabalhar para que seja corrigido esse problema que nós criamos nos últimos 20 anos. Bom, o colega também falou, Léo Prates, sobre alguns estudos. Eu achei, como economista, colega Léo Prates, eu acho que a gente, quando faz mudanças drásticas como essa, a gente precisa se aprofundar o máximo possível. Porque além dos discursos, a gente tem a vida de milhões de pessoas que podem ser influenciadas de uma forma muito negativa pela irresponsabilidade que nós estamos tendo visando somente votos. O senhor citou, por exemplo, que o Brasil tem a 4ª maior jornada do mundo de trabalho. Legislação. O senhor citou lá no começo, presta atenção, anotei. Se vocês pegarem o celular de vocês agora, vocês abrirem o Google e vocês colocarem se essa informação é verdadeira ou não, vocês vão ver que essa informação é falsa. O Brasil não tem a 4ª maior jornada de trabalho do mundo entre todos os países. Isso é falso. Procurei em 2 fontes, então vocês podem fazer essa mesma análise. Inclusive, a maioria dos países no mundo, a jornada média de trabalho é de 48 horas. Então, quando a gente traz estudo, não traz estudo verdadeiro. E quando traz estudo, eu acho que tem que ser o mais profundo possível para a gente falar a verdade para as pessoas. Bom, por exemplo, se foi dito aqui pelo colega Léo Prates, aqui eu tenho o maior respeito, nós estamos num diálogo aqui no parlamento e está tudo certo. Que, por exemplo, lá na década de 60, quando foi... Primeiro que a CLT é da década de 40. É uma legislação fascista comparada. Quem foi criada foi Benito Mussolini. Se alguém não é instruído o suficiente para saber, procure no Google, você saberá, tá? Então, a nossa legislação foi baseada por Getúlio Vargas no modelo de Benito Mussolini na Itália. Pois bem, mas isso não vem ao caso. O FGTS e o 13º foram criados na década de 60. E aí foi dito pelo colega Léo Prates que não houve qualquer interferência na renda do trabalhador por causa disso. Bom, trago alguns dados para vocês. A renda per capita brasileira é uma das menores da América do Sul. Se comparada com a renda dos Estados Unidos, por exemplo, nós ganhamos em média 9 vezes menos do que os americanos. 9. Ou seja, se você trocaria, se você ganhar de 3 mil, vamos colocar aqui, e fizer uma conta, vamos arredondar para 20 mil, você abriria a mão do seu 10º, das suas férias e do seu FGTS para ganhar 20 mil ao invés de 3? É isso que muitos brasileiros fazem indo para os Estados Unidos. Então dizer que isso não impactou na pequeníssima renda que o trabalhador brasileiro tem, no meu ponto de vista, é um ato falho que não se sustenta. Nós precisaríamos
flexibilizar as questões trabalhistas para que mais pessoas pudessem trabalhar e ganhar dinheiro nesse país. Quem quer trabalhar merece ter a chance de ganhar dinheiro nesse país, não precisando ir para fora do Brasil. Por fim, mas não menos importante, é bom que se traga, que se você colocar, você que está em dúvida, acompanhou o discurso da Maria do Rosário, está acompanhando o meu, e não chegou a uma conclusão ainda, você pode colocar aí na sua inteligência artificial quais seriam, agora que nós temos um texto, você poderia colocar na inteligência artificial, com o texto do colega Léo Prates, quais seriam os prováveis impactos para a renda do trabalhador brasileiro. E ele vai te trazer de forma muito clara. Primeiro, perda de renda. Porque automaticamente, como diz o relatório, não terá diminuição de salário. Mas o empregador não estará proibido de demitir alguém para contratar alguém por menos. Esse é o ponto 1. Então haverá uma queda de salário. Ponto 2. Nós teremos, de forma certeza absoluta, o aumento de preços. Porque, obviamente, esse aumento do custo do trabalho vai ser repassado para o consumidor. Então aqui é o exemplo da Janja, para quem não entendeu, que só o empregado vai pagar, o empregador vai pagar, não é assim, é o consumidor mesmo. E por fim, nós teremos uma queda de renda. E aí eu vi a Maria do Rosário falando assim com bastante entusiasmo, que a gente é adversário político, mas não é adversário pessoal. Então aqui a gente se rebate com dados. Eu quero dizer, Maria, que no governo Lula, no último mês de abril, a inflação dos mais pobres foi 4 vezes maior do que dos mais ricos. 4 vezes maior. Tá? As famílias brasileiras estão mais de 80% endividadas. O último programa queria resolver todos os problemas da família brasileira, o Desenrola 1.0, aquela época, estavam com 60% endividadas. Hoje estão com 80% endividadas. Então, mais um programa eleitoreiro que não trouxe resultado nenhum. Nós temos os juros estratosféricos a 14,5%. A inflação, segundo o Boletim Focus hoje, que a meta é 3%, o teto é 4,5%, e a previsão agora é de 5,03 para 2026. Inflação destrói o poder de compra do trabalhador, principalmente o que ganha menos. Então assim, pessoal, o que eu trouxe aqui, vocês podem concordar ou não, faz parte do debate. Eu protocolei uma PEC de número 40 que copia o que deu certo no mundo, permitindo que pessoas que queiram trabalhar as horas que a colega Erika Hilton fez sua PEC possam trabalhar, que quem queira trabalhar 5 dias por semana possa trabalhar e quem queira trabalhar 6 dias possa trabalhar. O que a gente não pode achar que meia dúzia de burocratas que aqui estão vão saber as necessidades de todo mundo, porque não vão saber. Então nada melhor do que a liberdade. E tanto é válida a liberdade que para quem ganha mais de 16 mil e pouco, vai ser livre para trabalhar os dias que quiser. Agora, o Estado considera que você que ganha menos de 16 mil não é capaz de saber quantas horas você quer trabalhar e quantos dias você quer trabalhar. Então o meu recado é, copiemos o que deu certo no mundo ao invés de tentar inventar a roda. Presidente, só um pouquinho, Maria do Rosário, não terminei. Eu vou pedir vistas agora, esse projeto volta na quinta-feira, para que nós que tivemos acesso ao texto, já com o relator lendo, possamos nos aprofundar e, quem sabe, muitos trazerem sugestões para aperfeiçoar. Não serão 2 dias, relator, que vão diferenciar o magnífico do péssimo. Não, Rick, por favor, Rick. Por favor. Alô, Rick, por favor. Rick, por favor, Rick. Surtou. Rick. Fernanda, por favor, ajuda. Por favor, retira o colega aqui, por favor. Então, por favor, segurança, deixa... Com o celular na mão ali filmando, gente, pras redes sociais. Óbvio que quis fazer um videozinho pra lacrar ali xingando o deputado. Aqui, tudo certo. Ele fica aqui, Não. Colega da Polícia Legislativa. Não precisa. Colega, por favor. Não precisa, presidente, não precisa. Seja qual for o deputado, isso ocorre às vezes quando nós temos aqui também e tem um presidente que porventura, né, é de uma outra posição. Então não é privilégio para alguém. Eu tenho que dar esse direito a ele e vou dar. Obrigado, presidente. Só vou pedir que o pastor Isidoro baixe a plaquinha aqui para que eu possa... As pessoas que pagam o meu salário... presidente, é que as pessoas que pagam o meu salário gostariam de me ouvir. Então eu estou respeitando as pessoas que pagam o meu salário. Porque com todo respeito, trazer uma plaquinha pro parlamento... Com todo respeito, galera. Com todo respeito, Fernando e Dorinaldo, por favor. Que você pediu para ele ficar? Sim, mas qual o nome do... Fernando e Dorinaldo, por favor, colega. Estou de acordo que ele fique. Por favor. Estou de acordo que ele fique. Marcão, só um segundo. Ele fica, Rick, eu vou fazer um pedido, não se manifestar. Isso não nos ajuda. Eu tô achando, numa boa, pessoal que tá aqui, movimentos de centrais... pessoal, eu tô achando que vocês estão gostando de ouvir o deputado Maurício Marcon. Porque toda vez que vocês manifestarem, eu vou dar um minuto a ele.
Presidente, agora eu vou concluir. Então, quero dizer que gravou seu vídeo, fez o seu papel, tá tudo certo. A deputada Erika Hilton buscou ele de volta porque é assim o parlamento. A gente tem que saber ouvir também, tá tudo certo. Não concorda comigo, tem toda a razão. Espero que se eleja deputado e possa aqui estar discutindo conosco numa próxima legislatura. Assim funciona a democracia. O meu fim, então, presidente, só agradecer, foram muitos minutos, mas os pontos são muito grandes. Para justificar, então, a questão de vistas, na quinta-feira a gente volta a discutir, espero que com boas ideias, com novas construções que sejam benéficas para o povo brasileiro e que não sejam politiqueiras apenas, porque de politicagem o povo brasileiro está cheio. Obrigado. Enquanto isso, cresce a insatisfação de brasileiros que dizem sentir o dinheiro valer menos e as contas pesarem mais no bolso. Com o cenário político esquentando, surgem novos nomes querendo disputar espaço contra Lula nas próximas eleições. Isso mostra uma coisa, uma parte da população quer mudança. Agora eu quero saber de você. O sinal está avançando ou precisa mudar de rumo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de política e notícia, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos debates. Conta tudo